Conexão com Roda Viva, esta noite entrevistando o ex-técnico da seleção brasileira, João Saldanha. O que você acha que vai dar nessa Constituinte para o esporte aí? Vai dar? Depois. Não, vai dar em toda ela. Não sei. Eu não sei. Minha bola de cristal, Adilson, minha bola de cristal não anda muito boa ultimamente. Eu estou achando que essa Constituinte ainda tem um conteúdo excessivamente reacionário e com mais cheiro de boi do que com cheiro de povão. A minha pergunta era essa, ela é toda conservadora, né? O que vai dar no esporte o esporte nessa mundial, coisa? Porque você colocou... O perfil da Constituinte é conservadora. O perfil é conservador. Exatamente. Você vê essas votações de hoje das subcomissões, inclusive me admira, o PMDB é um grande partido, elegeu 20 dos governadores, dos 22, que vai reunir o partido para saber se toma posição a favor ou contra o parlamentarismo. Mas, pô, nessa altura, meu irmão, isso é programático, isso tem que fazer parte do programa de um partido quando ele é fundado. Não é na véspera de uma Constituinte, é que vai resolver, vamos reunir o partido, vamos reunir as cabeças para... E, papai, não, essa crítica não é só para o PMDB, vai também para o PFL, para todos os partidos que não tem isso no programa. Ô, João, o cara vai para lá e diz, não, eu sou parlamentarista. No meu caso, eu sou. Mas o cara vai para lá. Eu acho que no Brasil nós devíamos ter um parlamentarismo. O Sarney aí, fica lá se brincando, se divertindo com a dona Lili, vai para sei para onde, quando quiser, vai desamarrar a fitinha. Você estudou economia na Tchecoslováquia, né, João? Você não acha que a nossa economia é mais estatizada do que a tcheca? Não, absolutamente não. O Brasil não controla. Você não acha que o Estado brasileiro não controla 30% é mais estatizado? Sequer. Se eu estou talvez sendo exagerado, o Adilson está dizendo menos, eu concordo, uns 25%. Por quê? 70% da economia brasileira está na mão do Estado. Não. O Brasil, o Estado brasileiro não controla 25% da economia nacional. Quer que eu prove? Quanto que é? Só de caixa 2? Não, eu acho que se você tem que medir por alguns indicadores, a participação... Quantas estatais nós temos aí? Né? Mas 70% é um absurdo. Não há nenhuma cifra que dê 70%. Se der participação do Estado no investimento Não, ele está dizendo naturalmente em termos brutos financeiros. O que não significa por qualquer critério que você use, não dá. Absolutamente. Não dá nem 25, nem 30. Então, se o governo do Brasil não controla 25, 30% da economia, porque tudo é caixa 2, economia paralela, economia mercantil simples, todo tipo de economia, troca, ainda tem os clandestinos, droga, bicho, tudo, mas isso é porcaria, isso é mixaria no contexto geral da economia nacional. Então o governo não é o poder, hein? Vejam bem, há uma diferença enorme entre poder e governo. Não controla o boi. Você não viu que brincadeira quando quiseram pegar o boi na fazenda? Foi uma piada, o boi gordo, o boi vago, vai tomar banho. Agora tem carne aí, aos montes puderam, o preço que está ninguém pode comprar. Se você tiver 50 cruzado no bolso, você joga na loteria esportiva, na loto ou arrisca no jogo do bicho? Isso é um sinal. Eu não jogo nenhum, porque acho que os três são roubados. A loteria esportiva, a casa fica com 70%. Então, seus trouxas, parem de jogar nisso. Não pode escapar. O bicho, antigamente, a casa ficava com 1, 2 bichos para ela. Atualmente o delegado está ficando com uns 8. Então, o delegado é o poder, né? Porque o delegado leva dos 8 meios. O resto, lá em Minas Gerais, quem leva é o governador, ele mesmo diz. No Rio de Janeiro também. Aqui eu não sei como é que está feita a repartição do dinheiro do bicho. Mas o cara é jogo roubado. A lota é jogo roubado, porque a casa fica com 70%. Todo jogo bancado é roubado. Todo jogo que a casa, o banqueiro tem maioria no resultado, é um jogo que você já entrou perdendo. Não pode... Sim, cara, a presença da contravenção junto ao futebol. Quer dizer, esses mecenas de clube. É claro que a contravenção não é junto ao futebol, a contravenção dentro da sociedade, ela é um mal. Porque ela é corruptora, ela corrompe. Outro código. Você sabe muito bem que no Rio de Janeiro campeia a corrupção dos árbitros. Está mais aberta, a denúncia é feita fulano. Agora, o pior é o seguinte, é que a pirâmide do bicho, atualmente, não todos, 1 ou 2, mas atualmente ela é usada também para crescente, apesar da repressão, para crescente esparramo das drogas no Brasil. Maconha é brincadeira, maconha é sobremesa, isso é porcaria.
Faz mal, hein, garoto? Se tu achar não faz mal, porque eu vou fazer uma experiência. E se a experiência der certo, bichinho, como é que tu vai ficar? Vai virar marginal. Passa pra cocaína. João. Cocaína, misturada com açúcar. Se a experiência der certo, ele passa pra cocaína. Não, é uma progressão fatal. O tóxico, o dependente, se não conseguir pular fora disso, vai numa progressão até a morte, até a senilidade, debilidade precoce, tudo isso. João, eu não creio que seja necessário dizer dos males, dos vícios. Não, mas volta ao bicheiro. Os bicheiros daqui de São Paulo, não sei, mas provavelmente é o mesmo esquema. Eles usam a pirâmide para distribuir a cocada deles. Cocada branca e cocada preta. João. Em bruto. E corrompem todo mundo e fazem um tipo de relações públicas. Futebol, A escola de samba e tal, para ter um contato com a autoridade. Então você vê no dia da escola de samba o bicheirão abraçado, com o governador, com o chefe de polícia, com o diabo. Como é que fica? João, tem uma pergunta de um telespectador. É um garoto de 7 anos de idade. É o Biratã Araújo. Menino de 7 anos de idade que está assistindo o Roda Viva, quer saber de você. Qual é o melhor jogador que o senhor já viu em todos os tempos? Olha, é difícil. Eu vejo 4. 4 fora de série, mas muito longe dos outros. Depois vem a média. Para você ter uma ideia, eu incluo nessa média aí Didi, Zizinho, Gerson, Beckenbauer. Então, esses 4 são Pelé, Garrincha e 2 argentinos. 2 monstros, de Stefano e Maradona. E o Newton Santos? Não, aí nessa turma. Agora de Djalma, do Clodoaldo. Não estou aqui para te encher bola, não. Se não fosse, não tá. Esses são grandes jogadores, grandíssimos jogadores. Agora, esses 4, esse desgraçado, esse de Stefano, esse jogo estava jogando. 4-1 nós estávamos ganhando. E ele estava no banco, porque ele tinha tido uma contusãozinha e tal, ele jogava no Milionário de Bogotá, ele entrou. Aí o gringo parou no peito 4-2. Não sei porque ele ia lá, ele ia lá atrás. Você vê a característica desses caras todos, eles vão lá atrás buscar jogo e vem. Você lembra aquele jogo que vocês estavam perdendo pro Vasco 2-0? O Fortuna foi brincar com o Pelé? Brincou com o Pelé. Tá vendo algum rei? Mexer com a perna. O Crioulo tomou 2 bolas dele, foi lá atrás, foi buscar uma. O supercílio arrebentado. Todo sangrando. O Crioulo parecia rubro-negro, falo mesmo. Bam! Arrebentou ele. Esse sem vergonha, esse gringo, esse de Stefano, daqui a pouco 4-2. 4-3 aí. Eu gritei pro Tomé. Tomé tira o gringo. Tomé deu no peito. Tá bom? No peito. Mas o outro, esse Munhoz, esse que está no Real Madrid, treinador da Espanha hoje, fez o gol 4-4. Mas se a gente não arrebenta o gringo, quer dizer, foi um troço da mais profunda. Ele outro dia lá, agora no México, ele estava lá, ele estava reclamando. Você lembra aquela? Eu podia ter ficado aleijado pro resto da vida, que depois dali que ele saiu, que foi pro Real Madrid, que foi dali que ele foi enricar. Ele era garotão ainda, o Saeta Rubia, né? Ele tinha vindo do primeiro Huracan, depois que ele foi pro River Plate, jogou 1 ano só no River Plate, aí o futebol pirata da Colômbia levou ele e ele foi para a Espanha. Quem foi melhor, o Garrincha ou o Pelé? Nos fora de série, fazer melhor em justiça. O caso é o seguinte, o Maradona sozinho ganhou a Copa para a Argentina, sozinho, o Nápoles, não vou chamar de portuguesa porque é uma injustiça, né? A portuguesa é melhor que o Nápoles. Também é injustiça, o Bangu já foi campeão várias vezes. O cara vai lá e ganha sozinho. O time argentino era bom lá no México, esse cara ganhou sozinho. O Pelé ganhou sozinho, para o Santos e para o Brasil, um monte de campeonatos, jogos de dia, sozinho. É um estilo diferente, né? É um estilo diferente, claro. Não tem nada a ver. O Garrincha ganhou sozinho. A Copa de 62 no Chile, o Garrincha ganhou quase sozinho. O Pelé se machucou num jogo e ficou o Garrincha em mais 10. E ele ganhou a Copa. Hein, João? Fala. Você vai contar aquela história do Pelé, da miopia? Não vai? Conto. É verdadeiro. Olha que eu posso te dar uma resposta O brava. João e o Botafogo, João, 19, já foi pro 10º. Estamos igualzinho vocês, Não, cavalaria. O seu recorde é de vocês, 23 anos. Tem o Palmeiras aqui com 10, 11. O Botafogo foi pro 10º, João. Qual jogador que não ficaria fora de toda a seleção que fosse formada hoje dentro do futebol brasileiro? Me cite um só que não ficaria fora de forma alguma, dentro da sua seleção. Atualmente? Atualmente. Esse Careca. não pode porque é paulista. O cara É indispensável isso. Totalmente. Ele mais 10. João, Esbarramos aqui em... Olha, eu brigo por causa desse careca desde o tempo do Guarani. Mas você gosta muito do Pita também, né? Bom, é um jogadoraço. Agora é um jogador cheio de acanhamentos.
É um jogador que malha ele fica murchinho desse tamanho. É um cara que precisa dar um pinguinho de moral, que o resto, Deus me livre, são um monte de jogador. Quais estão fora de série hoje no futebol brasileiro, já aproveitando? Não está muito bom, não. Para fora de série, não. Para grande jogador, bom jogador. Com a ausência de Zico, lógico. Só Careca fora de série? Acho que é. Acho que é. No momento. O Éder, por exemplo? Talvez, o Éder. Mas o Éder. O que houve para você? Por quê? Que de repente não apareceram mais craques no futebol brasileiro? O êxodo. Mas fundamentalmente, presta atenção. As capitanias hereditárias. A Constituição que até hoje preside o Brasil. Outro dia estava num debate lá no Arena vai armar um time no Nacional? Não, pior, muito pior. Isso aí o Almirante já morreu, então acabou essa teoria. No Brasil, nós estamos discutindo economia, isso, aquilo. O que preside ainda hoje, a filosofia e a psicologia brasileira, o modo de pensar do brasileiro e a propriedade brasileira, está tudo contido na Carta Régia do Dom Manuel. As capitanias hereditárias, a propriedade privada, dividiu em 50 capitanias, Tratado de Tordesilhas para lá fizeram as glebas de Sesmaria, para cá todos. Então, o poder público brasileiro não tem patrimônio. Se a Prefeitura de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo quiser fazer uma área de lazer, ele tem que comprar, desapropriar ou aterrar. Desapropriar a altíssimo custo. O grilar. O grilar não dá pé porque o grileiro vem em cima, o outro grila e tal. A parte do grilo é aquela parte do Tratado de Tordesilhas. Você tira uma reta de Belém do Pará até Laguna, para oeste, dali em diante sai porrada até hoje. Então você pega Cascavel, Toledo, Guarapuava, lá aquelas partes de Mato Grosso, aqueles troços todos, você pega aqueles troços todos ali. Mas para cá, não. Então o poder público não tem patrimônio. Estado capitalista é que o Estado não é proprietário. Exato. É um Estado semi-feudal ainda, da Carta Régia do Dom Manuel, que nem veio, mas era o rei na época que o Cabral descobriu o troço aqui, a colônia. Então, aquilo vale até hoje. Aqui em São Paulo, aqui, ali na Avenida dos Estados, quem vai para o Cambuci, ali tinha 12 campos de futebol. Eu joguei no jogo. Ali onde estava perto do mesmo, por ali. Do outro lado, na Ilha do Sapo, na Ilha do Sapo, ali tem o Lorenzetti, o Arno, aquele troço todo, tinha 3. Depois se subia para o Alto da Moca, onde tinha a caixa d'água, e descia a Vila Prudente, aí era aquele mar de campo de futebol, que ia embora, passava por cima da Vila Zelinda, aqueles troços todos, ia lá para o Você morava na Vila Prudente, né, João? Você morou lá, né? Quarta parada, Moca. Moca e quarta parada. Moca lá em cima, perto da Vila Oratório. Vila Oratório não tinha muitos campos, porque era meio acidentado. Mas tinha na Baixada, tinha 3 campos. E depois ainda tinha da Portuguesa e do Vasco. Acabou tudo, meu irmão. Acabou tudo. Tudo, não tem mais nenhum. A Gazeta vendia 3 cadernos de sábado e 3 na segunda-feira. Os 3 de sábado com os desafios. Convite para jogar. E 3 de não, já os desafios, já o que eu tenho. Convite para jogar era toda semana. E na segunda-feira, os resultados daquele jogo que a turma recortava e pregava nos botequins, nos quadros negros, nos bilhares, na coisa toda. Então, aqueles caminhões passavam com aqueles times para lá e para cá, para lá e para cá. Cansei de correr time aí. Ali no Nacional, minha Nossa Senhora, não é aqueles campinhos só do Nacional, ainda tem uns 4 lá. Mas por fora, tinha mais de 30 batalhas. Ali onde tem o bosque de piquenique, atrás do bosque tinha 5 ou 6. Mas, João, você defende que o futebol brasileiro tenha que depender mais ainda das benesses do Estado do que já depende? Não tem campo. Não, por exemplo, a Inglaterra... Mas que os campos tenham que ser de propriedade do Estado, é isso? Não, de propriedade popular, não é o Estado. Você não separa o Estado do povo. Eu pretendo que, uma vez que não seja de propriedade privada, é teu, é meu, é nosso. Por exemplo, o Botafogo lá. Tá aquilo lá parado, só nasce mato, e a comunidade não tem uma área de lazer, sei lá, moram... Em Copacabana havia 16 campos de futebol, não tem nenhuma quadra. E o campo da Porque mata. todos os campos pertenciam aos beneficiados pela Carta Régia. Porque toda a origem da propriedade privada no Brasil vem da Carta Régia, vem das capitanias hereditárias. E herança, onde você for,
Descobrir um terreninho tem um dono. O desenvolvimento industrial, desenvolvimento de construção civil, desenvolvimento desse troço todo deu naturalmente e que acabasse os campos. E acabando os campos, Rogério. A grilagem é um fato. Bom, alguns, não, a grilagem é mais para lá. Aqui na capital de São Paulo. Sim, são áreas devolutas de famílias, mas aí são inventários. Eu trabalhei em cartório e registro de imóvel, então no Rio de Janeiro eu conheço com um palmo na minha mão, quando era garotão. São famílias, como por exemplo tem no Rio Grande do Sul, aquela famosa herança Carneiro, ela existe realmente, é uma área que eram as glebas de Sesmaria. O cara era realmente dono desde aquela área que vai de Pelotas até o sul todo, incluindo Bagé, Dom Pedrito. Como é que vai fazer? Aqui em São Paulo, o Carlito Rocha tinha uma área ali além de Ribeirão Pires, que ele nunca deu bola, aqueles troços dele, apagão, remador, facilidade e tal. O dia que ele veio ver, tinha Ribeirão Pires em cima. Ele é o dono daquilo. Você vai no segundo registro de imóveis, daqui de São Paulo, que aqui tem aquela área lá, registrada, está lá direitinho. Era do Carlito Rocha e da família dele. Direito líquido e certo, mas que é agora? Essa é a grilagem que você fala. Essa grilagem aconteceu muito na região válida da costa do Brasil. Ela aconteceu. Não, inadimplência das famílias por falta de dinheiro para manter os inventários e consagrados. Por exemplo, lá no Rio, toda a Chácara 92 onde tem os hotéis Marina, tem 2 governadores que moram ali. Eles grilaram aquilo pertence a uma família consagradamente título registrado. Eles vão perder. Isso tem uns montes no Brasil. Ô João, mas o fundamental é o seguinte, Batalha, não tem campo. Não tendo campo, vai fazer onde o jogador? E tem muito preparador físico. E tem muito preparador físico. Aí faz alterofilista. A propósito, a influência do futebol de salão no futebol de campo foi, nenhuma. Sua opinião foi boa ou má? Não, o futebol de salão está para o futebol de campo, assim como o ping-pong, eles ficam bravos. Desculpa, tênis de mesa está para o tênis de quadro. Para o tênis de quadro. Não tem nada a ver. Nada a ver. Vai me permitir só uma coisa, já insisti tanto com o negócio do Pelé, porque me contaram uma história na época e eu não publiquei. Não, a história foi a seguinte, João. Entre o dia 3 de março, que foi o dia que você fez essa declaração, que o presidente não dá palpite no meu time, eu não dou palpite no ministério dele. Que dia que foi isso? Foi no dia 3 de março. Eu lembro bem, porque um camarada da comissão, da sua comissão, me procurou, falou: Batalha, está acontecendo o seguinte, tem uns meninos que estão deslumbrados com a seleção. Um deles era o Clodoaldo, o outro era o Ado. Isso era a opinião dele. Espera um pouco. Eu só vou te contar a história. Ali naquela comissão tem cara que viaja até hoje de graça. Depois eu vou mostrar os fatos para você. Tem cara que, ali naquela comissão, todos receberam um prêmio pela Copa do Mundo. Menos o doutor Santos fala. E tem cara que até hoje, todos viajam de graça em todas as Copas do Mundo. Bom, então vou te contar. Atualmente, na do México, tinha 2 lá. No dia 5 de março, eu lembro bem que a gente estava acompanhando lá. O Mariel Mariscotto subiu lá na concentração seleção e teve, peraí, só segmento. E teve um encontro lá com o Brito, ele era amigo do Brito e do Carlos Alberto. Isso para os militares, o pessoal que ficou sabendo, foi assim, um negócio que deixou mal. O pessoal... por isso eles ficaram brabíssimos. Tá. E tinha 3 jogadores ou 4, Clodoaldo, garotinho na época, era solteiro, né, Corró? Por isso eu vou contar a história. Tinha 2, 3 meninas que tinham subido lá no retiro e os garotos tinham descido. 2 ou 3? Viram mais Pois é. E dizia o seguinte, falou, o João tá louco da vida com o Criolo, porque o Criolo tá com um problema financeiro. Negócio o Russo, Antônio do Passo, não está conseguindo jogar bola. Não está conseguindo jogar bola. Só não dá para pagar. Não está conseguindo jogar bola. E continua saindo. Não. Daí Você teria falado o seguinte. Isso aí eu achava ótimo. Eu não gostava muito da turma da carniça, lembra? Aquela turma que ficava lá com o Padre João. O Padre João não era muito fanático. E que ficava lá com aquele cozinheiro também. Aquele cozinheiro foi um vexame. Mas nisso você teria dito. Eu fui mostrar concentração. Um retiro dos padres, é uma beleza. Cada um tinha um quarto, um mato bonito e tal. Um casal de amigos. Vai entregando gente, hein? Vai... Não há condição. Não há condição. Quando eu mostro, as senhoras iam lá na frente, eu disse, sai ali, pelos fundos, ali pela direita. Eu falei errado, era pela esquerda. Elas abriram a porta.
O cozinheiro estava numa posição muito cômoda. E tinha gente lá, tinha a cobra do time, com o cozinheiro. Paciência, o que é que eu vou fazer? Como vocês estão vendo, né? O pessoal se libera. Você sempre foi um cara liberal com isso, né? Não, isso não é liberalismo. Não, mas o isso problema, é realismo. É o problema que você... Isso é realismo, não, o problema não era meu. Eu não vou educar marmanjo. O que é isso? O que é isso? Eu não tenho nenhum problema desse. E vou te dizer mais, se você quer ver, hoje em dia, não tem um treinador de futebol que não seja corneado. Como esse está lá, bancando o Brabão lá na coisa. Sabe como é que eles fazem? Você diz Carlos Alberto Silva? Tá lá, tá sendo. Foi para um hotel, dançou, meu irmão. Por exemplo, o cara tem um gatinho e tal, que ele tá. Isso aqui, ele tem uma coisinha que ele tá toreando e tal. Às vezes é uma bicha que vai para lá, se instala e tem também gente lá dentro que casal. Bom, mas geralmente não é. Então o que esses canalhas fazem é o seguinte: pega um amigo, se registra lá com a mulher no hotel. O cara sai e deixa a carne às feras, entendeu? Ou põe duas moças, entram e se registram no hotel. Não vai concentrar aqui. Agora lá o cara da Escócia já não disse? Tem vários andares que já estão reservados há não sei quanto tempo, tá pronto. E se tiver bandido ou bandida no meio disso? Então você já dançou. Não pode escapar. Então o que você tem que fazer... Mas precisa escapar, gente. Não tem importância. Não, é conscientizar o time do comportamento deles. É importante perante a opinião pública, esse troço de crítico de moral. É um troço calhorda, mas existe. Então você, cuidado. Ainda eu cansava de dizer, faça o que quiser, mas se fizer sujeira, cada um que se livre. Eu não vou punir ninguém, nem nunca puni. Em toda a minha vida, no Botafogo, 5 anos. Mas você estava meio chateado com grandes craques, levando a sério, né? E com grandes craques. Garrincha, de Pelé, não sei. Pô, todos os cobras do Brasil. Eu nunca na minha vida puni um jogador. E nem adverti, olha fulano, se. Nunca usei isso, se. João, deixa eu esculhambava logo a memória. Agora. Senão esse troço do Pelé, agora o Pelé. Não é a onda dele agora é com os crioulos lá, porque os crioulos dizem que não é rei, que o rei é eu não sei quem, que o rei é o Martin Luther King. Eu não tenho nada com isso. Você já viu muito doping, João? Não, pouquíssimo. Porque é outra coisa, os jogadores se conscientizam rapidamente que o doping não traz nenhum benefício. Talvez numa corrida rápida, num halterofilismo, numa natação, o doping surta efeitos favoráveis. No futebol não, porque o futebol é jogado 1h30, tem o vestiário 15 ou 20 minutos, tem o tempo. E é um esporte coletivo que exige capacidade de pensar. E o doping tira tudo isso. Ele pode dar uma certa euforia, e eu já vi vários jogadores, já me disseram, pô, eu tomei aquelas bolinhas que o fulano me deu. Eu tinha um massagista que era terrível. Ele tinha mania de apostar, apostava e ficava distribuindo bolinha para a turma. E o pessoal achava graça. Juntava as bolinhas dele, fingia que tomava e tal, depois gozava ele, né? Mas, não, o doping no futebol é altamente negativo. Mesmo o anabolizante que eles estão fazendo, tira o sangue, aumenta as hemoglobinas, volta e bota de novo, tira aquele sangue, bota outra vez. Ele tem dado efeitos mais tarde, como por exemplo na Cornélia Anderson, aquela nadadora alemã, que engordou da noite para o dia, um mês, 8, 10 quilos, e depois quando ela quis descompensar, que ela parou de nadar, ela até hoje, ela já parou de nadar uns 4 ou 5 anos, até hoje ela ainda está um monstrão por causa desse doping. João, nós estamos quase terminando o programa, eu queria terminar com uma pergunta de um telespectador, que é Marcelo, que mora em Cotia, no município da Grande São Paulo. Qual era daquele garoto de 7 anos? Acabamos não respondendo, batalhando. Quem era o melhor jogador? Você quer responder? Eu não lembro, era o Biratã, o menino. O Biratã Araújo, ele respondeu. Eu queria terminar meu raciocínio, que é um negócio histórico, e que o João falou. Patrioticamente, viu? Nesses 4 monstros do você citou Maradona. Maradona, Di Stefano, Garrincha e Pelé. Patrioticamente eu fico com os meus, não? Certo. Claro, eu não vou dar essa... João, a resposta qual foi a melhor geração do futebol brasileiro? A de 58 ou a de 69, a sua? Eu creio que a de 58 era mais completa. A defesa, a última linha de zagueiros, com o Djalma e o Newton, e o Orlando, era mais sólida que a nossa, que teve que ser improvisada, por exemplo, com o Piazza e com o Everaldo, que não estava muito bem de saúde,
O Marco Antônio pifou, né? Estourou todo, só jogou um pedacinho de um jogo lá na Copa, se não me engano, contra a România. Tá aí. Você vê que o João ele lembra certos fatos que interessam a ele. Eu estou tentando terminar a minha história aqui, ele é muito inteligente, então, não deixa. Eu deixo. E apenas para restituir a história aqui, João. Só para você falar. Estabelecer a verdade histórica. Tá aí. Daí você teria dito para esse seu companheiro de comissão o seguinte: que o Crioulo não estava treinando, não estava levando a Copa a sério, que você ia sair, mas que toda a responsabilidade ia ficar nos ombros do Pelé. Eu sei que daquele momento em diante, o Pelé teve uma postura. Primeiro, eu que inclusive tirou o Marco Antônio do time, da estreia do time, foi ele que tirou o Marco Antônio, Pelé. O Marco Antônio estava todo bombardeado. E outra coisa, Pelé não tirou. Não foi por causa disso que você teve a briga. Eu nunca vi o Pelé pedir, talvez tenha pedido para outro, para mim não. Para botar ou tirar algum jogador. A única coisa que o Pelé uma vez me pediu foi para ir no quarto desse que está aí, lá em Sergipe, que ele estava desesperado, porque ele era um efetivo da seleção brasileira. De repente teve aquele desgarro muscular, então eu disse para ele: não se incomoda, vai se curar aqui dentro. Foi reconvocado dentro dos 22 que iam para a eliminatória, ficou. Foi a única vez que o Pelé me pediu alguma coisa. Então é lenda, João? O porquê da Não, ela não é lenda. Não, lenda é uma coisa, ela é mentirosa. Ela é, eu já te disse e repito, todos os membros da comissão técnica, excluindo eu, ganharam gratificação de vitória da Copa do Mundo. Os que ainda existem, o Russo morreu, estão indo e comparecendo a todas as Copas do Mundo às custas do Avelange, ganhando passagens, estadias e tudo. E eu provo. Tá? Então, esse discussão com o Armando Nogueira na TV Globo não foi em função desse problema do Pelé? Não, foi pessoal. Foi o que eu disse para ele. O Armando Nogueira, quando nós ganhamos o Campeonato Carioca de 57, me carregou nas costas. Entrou embaixo de mim, subiu as escadas do Botafogo, saudando. Então eu disse para ele, ele ficou uma fera, né? Tipo, você me carregou nas costas, agora está bancando aí. Que ele queria se arrumar e entrar. O que tinha de gente querendo através do futebol. Se o governo queria entrar nas massas através do futebol, o inverso também era verdade. Ainda vou dizer mais, tem muito camarada coleguinha meu e teu, Batalha, que tem uma saudade enorme da ditadura, porque eles jamais, você sabe muito bem, que jamais a imprensa brasileira ganhou tanto dinheiro quanto na época da ditadura. João, é verdade ou é mentira? Você está falando. Não, fala você. Você é entrevistado. Há um close nele. Não, eu sou entrevistado, mas agora estou te falando. Eu ouvi na rádio. O verba pública? Não, eu uso o seguinte. João, por favor. O verba pública? João, nós temos um problema técnico. Nós temos que encerrar o programa. João, nós temos um problema técnico. Nós temos que encerrar o programa. Olha aí, tem muitas perguntas aqui. Quantas? Tem muitas então manda o Batalha calar a boca. Tem muitas perguntas aqui reclamando que na sua seleção tem carioca demais e paulista de menos. Então eu vou te fazer uma única pergunta. Não, peraí, você vai responder. Gato que nasce no forno é biscoito? Espera um pouquinho. Pergunta do Marcelo, de Cotia. Você acha melhor o campeonato paulista ou o campeonato carioca? Acho os dois ultrapassados e condenados. Tem que haver no Brasil primeira, segunda e terceira divisão nacionais, como tem em toda parte do mundo. Antigamente, para vir do Rio Grande do Sul aqui, você levava 5, 6 dias. Atualmente leva 1 hora. Então não há mais. Esse troço, essa divisão regional, é muito boa para o Abi, para o Otávio, para o Caixa d'Água, para esses caras. E é péssima para o Corinthians. E é ruim para o futebol. Muito obrigado, então, João Saldanha, pela sua participação aqui no Roda Viva. Muito obrigado a todos os jornalistas que participaram do programa.